Eu vou adiantando aqui. O meu tema hoje é o plano de contratações anual. Né? Esse plano tem tirado um pouquinho do conforto do pessoal, né, nos órgãos públicos, porque nós não estávamos acostumados a fazer plano de contratações. Né? Então, o ano passado foi o primeiro ano que foi exigido, e aí surgiu até algumas dúvidas, né? Porque a Lei 14.133 diz que poderá, né? Poderá elaborar um plano de contratações anuais. Mas, ao mesmo tempo, os municípios, os órgãos, acabaram regulamentando através de decretos municipais essa obrigatoriedade. Né? Então, nesse regulamento de compras, de licitações, acabou surgindo a necessidade, né? E aí já acabou virando até uma, entre aspas, jurisprudência do tribunal, a exigência do plano de contratações anual. Tá bom? Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês, né? Para quem trabalha em Instituto de Previdência, é relativamente mais simples, né? Eu vou dar algumas dicas de como a gente deve, então, trabalhar com esse plano. Também vou falar um pouquinho sobre a execução orçamentária, sobre as alterações da execução e alguns problemas que a gente enfrenta aí na execução orçamentária. Tá bom? Bom, antes de começar ali, passar minhas credenciais, né? Eu sou palestrante do CEC, não sei se vocês já falaram das minhas credenciais, né? Eu sou palestrante do CEC para a área de contabilidade pública. Há mais de 10 anos que eu estou lá no CEC, né? Palestrando nos diversos temas que envolvem a contabilidade pública. Né? A minha especialidade é em finanças, contabilidade e orçamento público. Eu tenho uma experiência de 25 anos na administração municipal. Já fui servidor de carreira, né? Hoje eu não atuo mais diretamente em nenhum órgão, né? Eu trabalho com assessorias, com consultorias. Também sou professor de ensino superior, no curso de Ciências Contábeis. A disciplina de Contabilidade Pública sobrou para mim, obviamente, né? Não é simples arrumar um professor de Contabilidade Pública, mas foi essa disciplina que me levou para o ensino superior. Né? Aí eu fui fazer mestrado, meu mestrado foi na área de Contabilidade Pública também, mais especificamente na área de custos, né? Então, há 22 anos eu atuo também como professor do ensino superior, né, nos cursos de ciências contábeis, de administração e até de engenharia de produção. E essa experiência de 25 anos da administração pública municipal me trouxe aí alguma bagagem, né, alguma experiência para trazer aqui para vocês, para a gente poder dialogar sobre esses problemas que a gente enfrenta na execução orçamentária. Tá bom, tem um passador aí? Obrigado. Então, já falei aqui do que a gente vai falar hoje, né? Que é o plano de contratação anual. Depois eu vou falar sobre essa metodologia de elaboração, né? Que aí eu vou evitar entrar muito em licitações, porque essa não é a minha especialidade. A minha especialidade é em contabilidade, orçamento e finanças públicas. Mas eu acho que nós lá na contabilidade, né, a gente pode auxiliar o pessoal de licitações, porque o que eu tenho visto aí, né, nas minhas assessorias e consultorias? Eu tenho pego alguns planos de contratação anual e confrontado com a lei de orçamento anual, a lei orçamentária anual. E aí a gente verifica que aquilo que está no PCA, né, no plano de contratações anual, não cabe dentro do orçamento. Você está fazendo um plano de contratar muitas vezes mais do que tem dotação orçamentária.
ou ao contrário, né? Então tem muita dotação e o plano de contratação anual tem poucas contratações. Então está havendo um descasamento do plano de contratação anual com a lei orçamentária anual. Então a gente tem se dedicado aí lá com o pessoal do CSE, né, o professor Luciano Lima também, a gente trabalha junto em algumas consultorias, e a gente tem tentado alinhar esses dois planos, né, o PCA e a lei orçamentária anual. Porque se eu estou planejando contratar, eu tenho que ter dotação disponível lá no meu orçamento para poder executar aquela contratação. Né? Não, o PCA, logo de cara, a gente já vê que é um PCA que não vai ser executado. Né? Ele foi feito só para cumprir a tabela. E a gente precisa tomar alguns cuidados. Né? Na área pública, a questão do planejamento, ela é sempre deixada em segundo lugar. Né? Então, o pessoal foca muito na execução, porque a execução acontece em muitos problemas, diariamente, mensalmente, nos órgãos públicos, e o pessoal fica mais focado em resolver os problemas, mas esquece da origem. Né? Então, resolve a causa, mas não trabalha resolve os efeitos, mas não trabalha nas causas do problema. Né? O que causou esse problema? Então, eu vou falar aqui ao longo da palestra, né? Tem alguns problemas de execução orçamentária que inviabilizam muitas vezes o próprio órgão. Inviabilizam em termos operacionais. Isso é muito ruim. Aí vocês podem dizer, professor, mas está exagerando. Nenhum órgão público para por falta de dotação. Para. Eu já vi casos, por exemplo, de falta de dotação para despesa com pessoal. Sabe o 3190? Faltou dotação. E às vezes falta a dotação no 3190 lá em dezembro, quando tem que empenhar a folha de dezembro, o 13º, os encargos, né, porque os encargos do 13º também são empenhados em dezembro. Né? E aí falta dotação para tudo isso. E já vi casos, né, de órgãos, até de prefeituras, que deixaram de pagar os seus funcionários. E não foi só o mês de dezembro, não. Deixaram de pagar 13º e dezembro por falta de dotação orçamentária. Mas não pode pedir para a Câmara um projeto de lei, de suplementação? Pode. Primeiro você precisa ter a origem dos recursos. Primeira situação. Segunda situação, o Poder Legislativo precisa aprovar. E muitas vezes, algumas vezes, pode ocorrer o Legislativo ser de oposição ao prefeito, como eu já vi acontecer lá na minha região. Né? E aí não aprova o projeto de lei. Tá? Então, essas situações que nós vamos discutir aqui, né? Vamos falar sobre as alterações orçamentárias e essas questões que afetam aí a execução orçamentária. Bom, quando a gente fala então do PCA, a gente vai buscar lá a base normativa, né? Que é a Lei 14.133, 2021, é a chamada, que não é mais nova, né? Mas é a nova Lei de Licitações, né? O pessoal até colocou uma sigla, né? NLL, Nova Lei de Licitações, né? Lá no começo. Só que não é mais nova, né? Ela é de 2021. Ela teve um prazo de adaptação, né? Esse prazo terminou aí no ano passado, né? Então, desde o ano passado, os órgãos públicos têm se debatido em entender aquilo que a lei exige, porque não é simples, é uma lei muito complexa. Acharam que
com essa nova lei de licitações, facilitaria as compras e as licitações pelos órgãos públicos, e alguns estão dizendo que isso não é verdade, né? Que não facilitou nada, que piorou a situação. Bom, a lei exige várias coisas, né? ITP, vai exigir o PCA, né? E o PCA tem muito a ver com a contabilidade. E por que tem a ver com a contabilidade? Olha, primeiro porque é a contabilidade que vai ser o final da execução do gasto, né? Para lá na contabilidade, para registro. Cada gasto que é feito no órgão público. Esse registro, atualmente, ele exige um nível de detalhamento na execução, na hora que você vai fazer um empenho. Então, a dotação é feita por elemento da despesa, né? Pegando a categoria econômica da despesa, a gente faz o orçamento pelo elemento da despesa. Mas na hora da execução, a gente vai fazer o detalhamento desse elemento, né? Alguns conhecem isso como subelemento da despesa, né? Então veja, a contabilidade ela pode trazer aí informações que muitas vezes licitações, o pessoal lá de compras de licitações, não tem essa condição, vamos chamar assim, de agregar despesas do mesmo tipo, de diversos departamentos ou diversas secretarias ou diversos órgãos. Então, cabe à contabilidade dar essa mão para o pessoal de licitações, tá? E é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, uma forma da gente poder auxiliar essa elaboração, tá bom? Bom, então tem aqui os artigos, né? Artigo 12, inciso 7, né? Onde diz que o PCA pode subsidiar a elaboração da LOA. E o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2, a contratação deve estar prevista no PCA, né? Então veja, aí a gente começa já a pensar em alguns problemas, né? Puxa vida, esqueci de colocar no PCA, e agora? Posso contratar? Posso contratar aquele sistema de digitalização de documentos, né? Muitos órgãos estão fazendo atualmente digitalização de documentos, mas não estava previsto no PCA. Será que eu posso fazer? Ou eu só vou poder fazer no outro ano, depois de elaborar o PCA, incluir esse tipo de serviço? Eu até posso, mas eu tenho que alterar o PCA, né? Eu vou ter que fazer as alterações do PCA. Isso tem que estar regulamentado no decreto, né? No decreto de regulamentação de compras e licitações. Qual o período que vai ser a revisão do PCA? E é preciso ter essa revisão. A gente não pode fazer um PCA fixo, né? Sem que ele tenha uma certa flexibilidade, né? Porque quando a gente fala PCA é plano de contratação anual. Então, um ano antes nós vamos planejar aquilo que vai ser contratado, tá? Mas é óbvio, nem tudo aquilo que a gente planeja num ano acontece depois, né? E no dia a dia podem ocorrer situações que não foram pensadas há um ano atrás. Então a gente precisa também ter essa flexibilidade, né, e poder corrigir esse plano, tá bom? Bom, qual que é a ideia aqui do PCA, né? É a busca do alinhamento com o planejamento estratégico municipal. Quando a gente fala planejamento estratégico municipal, nós estamos falando aí, essencialmente, do processo de planejamento completo. Onde começa o processo de planejamento municipal? No PPA, né? Alguns dizem, não, antes do PPA tem ainda o plano de governo do prefeito, onde ele disse lá o que ele vai fazer, né? Então eu tenho que primeiro olhar o plano de governo e trazer esse plano de governo para dentro do PPA. Agora o PPA
ele precisa ser mais organizado do que a gente fazia antes. Cada PPA que está sendo elaborado, a gente vai descobrindo que a gente precisava ter feito melhor, né? Por quê eu estou falando isso? Porque o tribunal tem exigido, lá nas suas fiscalizações, vocês devem ter visto isso, ele tem exigido que você coloque lá dos indicadores que estavam no PPA, qual foi a mensuração do período, né? Então, algumas fiscalizações são quadrimestrais já, então ele está exigindo isso, está exigindo inclusive o controle interno. O controle interno, você tem que olhar isso daí, os indicadores, tá? E tem gente que nem sabe o que é indicador, né, gente? Difícil. Não é o nosso caso, tá? Nós da contabilidade, financeira, de orçamento, a gente até sabe. Eu estou falando dos outros departamentos, né? Os outros departamentos muitas vezes têm um pouco de dificuldade para fazer indicadores. Bom, então, tudo nasce no PPA com indicadores, né, para cada programa de governo. Lembrando que programa de governo é um conjunto de ações governamentais. Então, cada programa de governo vai se desdobrar em ações governamentais. O conjunto dessas ações que formarão um programa de governo. Esse programa de governo deve ter indicadores. E as ações governamentais também devem ter metas anuais para serem mensuradas, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque é daí que nasce o que a gente chama de planejamento estratégico na área pública municipal. Alguns dizem, não é no PPA nem no plano de governo que nasce isso. É no plano diretor. Porque o plano diretor ele é de longo prazo, né? O plano diretor ele vai ter indicações daquilo que o órgão público, o município, precisa fazer ao longo de 10 anos. Né? Porque o período de revisão é de 10 em 10 anos. Então, além de a gente olhar, na hora que vai elaborar o PPA, olhar para o plano de governo, olhar também para o plano diretor, né? Isso mais para outros órgãos. Dificilmente a gente vai ter o plano diretor algo fale, né, de previdência, né? Então, quanto a isso vocês não precisam se preocupar, mas a gente precisa ter essa consciência, né, que o planejamento estratégico envolve tudo isso. Tá? Veja, elaborado o PPA, qual que é a próxima peça orçamentária que a gente tem que elaborar? A LDO. Né? O que ocorre, principalmente quando tem que elaborar o PPA, que é o primeiro ano de mandato, algumas LDOs são elaboradas antes do PPA. Tem que ser enviada para a Câmara, né, Poder Legislativo, antes da elaboração do PPA. Bom, aí já começa um certo descasamento, né? Então, o que a gente tem recomendado para os órgãos públicos, né, para os municípios? Revisem lá a sua lei orgânica municipal, né? Adequem essas datas, né? No mínimo, as duas peças vão junto, na mesma data, 31 de agosto, uma data bacana para mandar a LDO e o PPA no primeiro ano de mandato. Depois pode ser 30 de abril, não tem problema. Tá? Então veja, nós temos PPA, nós temos LDO, e a terceira peça orçamentária é a lei orçamentária anual. Só que agora entrou o plano de contratação anual, que vai fazer, né, uma prévia do que a gente teria que ter na lei orçamentária anual. Quando eu falo prévia, significa que eu vou ter que fazer o PCA antes de fazer a lei orçamentária anual, porque na lei orçamentária anual eu tenho que ter dotação disponível para aquilo que eu coloquei no plano. Aí teve um município que me alegou o seguinte:
Ah, mas no plano a gente colocou tudo que é possível e imaginável comprar. Falei, mas existe o que a gente chama de limitação orçamentária, né? Arrecadação. Nem tudo que a gente deseja fazer nos órgãos públicos, a gente consegue, né? A gente precisa ter aí os olhos sempre na arrecadação, né? Na previsão de arrecadação. É com a previsão de arrecadação que a gente planeja o que pode e o que vai ser feito, né? Normalmente, não é o caso de instituto de previdência, né? Mas normalmente no município, as secretarias mandam um monte de demandas, depois o secretário de finanças e o prefeito vão lá e cortam, né? E é assim mesmo que funciona. Mas aí é a cabeça do gestor para fazer o que a gente chama de priorização. Porque não dá para fazer tudo. Então vamos ver o que dá para fazer. É o que ocorre também, que deveria ocorrer nos órgãos municipais, até os institutos de previdência. Da arrecadação que a gente vai ter, no caso do Instituto de Previdência, boa parte, né, 90 e tantos por cento, é para constituição do Fundo de Previdência. E tem uma parte que é para administração do Instituto. Então, é nessa parte que a gente precisa planejar, porque nem tudo que a gente quer fazer é possível, tá? Mas a gente fazendo um planejamento bem feito, não dá para fazer no ano, vamos colocar para o ano seguinte, vamos deixar para daqui a 2 anos, 3 anos. Tá? Por isso, tão importante a gente se debruçar na hora de fazer orçamento. Tá? Por quê? Senão a gente começa a ter problemas na execução depois. É melhor planejar e tentar cercar ao máximo aí daquilo que a gente precisa e pode, né, dentro das limitações orçamentárias, o que é possível a gente fazer, e dentro dessas possibilidades, a gente planejar aquilo que é possível, né, a gente implementar ou melhorar ou reduzir custos também é uma situação importante, né, que a gente precisa avaliar na hora de fazer o orçamento. Tá? Porque muitas vezes a gente está fazendo orçamento e verifica, isso aqui não vai dar para fazer. Mas isso é tão necessário. Vamos revisar aquilo que está sendo feito, se não existem contratos lá que dá para a gente reduzir, tá? Reduzir o custo. Tá? Por isso é tão importante, né, a contabilidade de custos também, o sistema de informações de custos nos órgãos públicos. Tá bom? Bom, vamos em frente aqui. O PCA também é importante, né, porque ele garante essa integração de PCA e LOA, e ele traduz necessidades concretas da administração em contratações planejadas. Tá? Bom, quando a gente pensa assim, então vamos sentar e vamos ver o que nós vamos comprar no ano que vem. Calma, pessoal, não é tão difícil fazer isso. Né? Quando o pessoal começou a ver o PCA, né, as primeiras impressões, nossa, isso vai ser muito difícil fazer. Mas calma, a gente já tem uma base histórica importante, e é dessa base histórica, dos contratos atuais, é que a gente vai planejar se vai ter novo ou não, se vai ampliar o contrato ou não. Então, primeiro a gente parte daquilo que já existe, que é o dia a dia nosso, e o que a gente já está fazendo. Então, isso que eu tenho que manter. Para fazer mais, preciso ter disponibilidades. Né? Agora, tem órgão que não está conseguindo nem fazer o que se planejou e quer fazer mais. Não, gente, calma. Vamos fazer aquilo que a gente consegue e depois, se houver a possibilidade de aumento da arrecadação, a gente amplia as execuções. Tá? Ou revisa os contratos que existem. Vamos revisar aquilo que existe
e de repente a gente consegue reduções que dá para usar em outras coisas. Tá? Vou dar um exemplo muito simples. Sistemas contábeis. Né? Sistemas contábeis, sistema informatizado de gestão, né? Porque hoje não é só contábil, né? Hoje ele é todo integrado, né? Folha de pagamento, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, orçamento, finanças, tesouraria, tudo integrado. Bom, existem sistemas que são muito caros, né? Caríssimos. Um valor assim, bem alto para os padrões, muitas vezes, daquele órgão público. Então, cabe ao órgão buscar alternativas, mais em conta. Né? Não preciso ter o top do top dos sistemas. Porque muitas vezes as empresas atendem os grandes municípios. E no grande município, realmente, ele precisa cobrar, né, um valor maior, por quê? Porque vai ter muito trabalho. Né? Agora, para os órgãos menores, não precisa ter um sistema tão avançado. Aí vocês vão me falar, professor, mas agora tem o CIAFIC, né? Tem que fazer aquilo que a prefeitura manda. Né? Muitas vezes vai ter que fazer mesmo. Tá? Mas é possível também a gente ter sistemas que se comuniquem, né? Faz a importação e exportação. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada, né? Inteligência artificial. Então hoje os sistemas eles têm condições de se comunicarem. Bom, ou a gente convence também lá a prefeitura, né? A prefeitura, esse contrato seu aí não dá. Né? O que eu sugeria para os municípios, né? Depois o secretário de Finanças queria me matar. Eu falei, eu estava dando assessoria para o órgão, né? Eu falei, a prefeitura paga então. Né? A prefeitura paga, faz a licitação para tudo. E a prefeitura banca. Né? Ou quantidade de funcionários, né? Então, de usuários, na verdade. Então dá para fazer essas situações, né? E reduzir custos, tá bom? Bom, já falei disso, né? A LOA deve conter dotações compatíveis com aquilo que está no PCA. Senão, de pronto, a gente já vai ver que o PCA foi feito só para fazer, né? Não tem conexão com a lei orçamentária anual. E aí, para isso, para ter essa conexão, nós precisamos ajudar o pessoal de compras. Tá? Obrigado, Francisco. Quando o pessoal de compras vai fazer o PCA, eles fazem do jeito que eles acham melhor. Então eles pegam lá as contratações que existem, algumas que estão querendo fazer, né, algumas requisições ou solicitações de licitações que vão se iniciar ou que estão em andamento, e fazem uma lista de contratações. Só que aí depois, como que a gente vai conferir se aquela lista de contratações está dentro das dotações orçamentárias? Então, no PCA, que o pessoal lá de compras e licitações elabora, é preciso dizer para eles, olha, você precisa identificar para mim qual a unidade orçamentária e qual dotação orçamentária é cada uma dessas contratações. Tá? Eles não vão gostar muito disso, não. Ficar bravos. Tá? Mas aí entra a nossa parte, né, da ideia que a gente está executando aí nas assessorias, consultorias, da gente fazer o levantamento da contabilidade de tudo aquilo que já se executa lá no dia a dia através do subelemento da despesa. Porque o subelemento da despesa fica bonitinho lá para o pessoal de compras. Tá? Não precisa ser tão detalhado, né? O subelemento já é um detalhamento importante. Tá? O subelemento já é um bom detalhamento para o setor de compras.
Agora, o setor de compras, muitas vezes, ele não tem acesso a balancetes, né, aos relatórios orçamentários, né, tirar um relatório da despesa por subelemento. Muitas vezes eles não têm acesso a isso, né, nem no sistema, e nem conhecimento, muitas vezes. Então, pode ter, a gente pode ajudar eles, né? E é essa a ideia aqui, a gente poder auxiliar esse pessoal para que a gente tenha aí uma integração real, né, do PCA com a LUA. A ideia também é evitar a inclusão de despesas improvisadas e não fundamentadas, né? Então é ter um plano, e esse plano vai seguir ali o que a gente normalmente precisa, né? Isso na teoria é muito bonito, né? Porque não dá para prever tudo o que vai acontecer, tá? Mas, independente dessa questão teórica, de tentar prever tudo o que vai acontecer, a gente tem aí um momento de pensar, né? Porque eu já fiz muito disso, né? 25 anos lidando com orçamento público municipal. Eu pegava muitas vezes o orçamento do ano anterior, colocava lá uma inflação e fazia as dotações para o seguinte, né? E por que eu fazia isso? Porque eu era sozinho lá na minha prefeitura, né? Era o único contador e ficava lá, o prefeito me chamava e falava, você tem que fazer a lei orçamentária lá. Como é prefeito? Ah, dá um jeito aí, se vira, né? Por quê? Não é assim que a gente faz orçamento. Eu aprendi isso na prática, né? Tanto dar cabeçadas. Por quê? Porque o orçamento, o planejamento tem que nascer dos setores, né? Tem que ser setorial. Cabe a contabilidade, orçamento, finanças, fazer os ajustes, né? Cortar aquilo que não cabe dentro do orçamento, né? Mas prever tudo aquilo que ocorreu e é o que vai acontecer o ano seguinte não é o ideal, né? Então é preciso ter essa percepção de que é necessário esse momento de planejamento, esse momento de sentar, vamos sentar aqui, vamos planejar, tá? Eu sei que no dia a dia, às vezes, é muito difícil fazer isso, né? Sentar todos os setores, todos os departamentos, mas é o que a gente precisa fazer em determinado momento, né? Faz no final de semana, faz no sábado. Acho melhor não, né? Aí nós vamos arrumar confusão. Mas no Instituto de Previdência costuma ser mais tranquilo, né? A gente costuma ter momentos melhores aí, né? Mais passados para fazer esse planejamento. Então, vamos aproveitar. Bom, quando a gente fala de prefeitura é mais complexo, né? Porque aí tem que juntar todas as secretarias, né? Eu estive dando assessoria esses dias para o município, e aí entrou as autarquias. O presidente de uma das autarquias falou assim, a gente estava dando assessoria para a elaboração do PPA. E aí o presidente de uma das autarquias falou assim, não, eu não preciso participar dessa reunião não, eu vou até pedir licença, porque nós somos independentes. Nossa, eu não sabia que tem um PPA então para o serviço de água. Descasado do município, você vai fazer um PPA e o município vai fazer outro? Né? Aí ele percebeu a besteira aqui. Ele falou e pediu desculpas depois, né? E depois ele teve problemas, porque ele não conseguiu elaborar sozinho o PPA. Aí pediu a nossa ajuda, né? Então, preciso entender isso, né? Os órgãos da administração indireta também precisam se planejar e planejar bem, né? Imagine se falta dotação. Aí você vai pedir para quem a dotação? Vocês conseguem criar dotação lá, sozinhos? Por mais que seja independente?
por mais que tenha autonomia financeira, orçamentária, dá para fazer sozinho? Não, o decreto é de quem? Do Poder Executivo, do prefeito. Né? Então a gente sempre depende da administração direta. E quanto menos problema a gente levar para a administração direta, quanto menos a gente levar de suplementações, de créditos adicionais, melhor. Né? A gente consegue administrar entre a gente ali mesmo. Né? Normalmente as leis orçamentárias, elas preveem percentual de suplementações, né, por decreto, que facilita muito, né? Mas piora muito quando a gente precisa passar pelo Poder Legislativo. Por quê? No órgão lá da administração indireta, a gente precisa fazer lá as continhas, preparar tudo, mandar para o Poder Executivo. Aí o Poder Executivo vai levar um tempo até elaborar o decreto. E se for projeto de lei, tem que mandar para o Legislativo. Entendeu o que eu quis dizer? Então o tempo é maior, né, de alteração orçamentária quando a gente está lá na administração indireta. Tá? Nós vamos chegar lá. Tem esse probleminha também, depois a gente vai ver. Mas, então a gente tem esses problemas operacionais. Eu conheço um pouco porque eu fui contador de uma autarquia municipal. Então eu sei bem como é esses problemas de execução, que depois a gente depende do executivo, muitas vezes. Né? Então a gente precisa fazer esse planejamento bem feito. Né? Bom, o Tribunal de Contas, aliás, na semana passada, eu estive lá em Ribeirão Preto, no CIGESP, né, falando também sobre o IPCA, e eu falei, pessoal, eu sei como é que funciona, né? Os nossos gestores, eles só querem saber daquilo que o tribunal exige. Por mais necessitado que seja, por exemplo, a questão do planejamento. Né? Mas ele só vai fazer quando o tribunal exigir. Bom, o tribunal está exigindo. Está exigindo esse planejamento mais elaborado. Né? Alguns municípios, ele tem exigido que tenham setores específicos de planejamento. Eu fui falar isso uma vez para o meu prefeito. Prefeito, a gente precisa criar uma secretaria de planejamento. Porque finanças, ela tem lá as suas atribuições e é preciso ter um setor específico de planejamento. Eu falei, mas eu já tenho. Eu falei, prefeito, mas o senhor tem de planejamento urbano. É diferente, né? É preciso planejamento orçamentário e financeiro. Né? Então, precisa ter o planejamento, né? Um setor específico. E lá nas autarquias, nos institutos de previdência, na administração indireta, é preciso também ter pessoas que precisam ter essa capacitação, né? Essa qualificação e as condições específicas de planejamento. Tá? Então é preciso também ter cargos lá nas administrações indiretas específicos de planejamento. Aí depende do tamanho do órgão. Né? Os órgãos maiores vão ter mais de uma pessoa. Nos órgãos menores, uma pessoa já é suficiente. Né? É como a história do controle interno. Acho que todos vocês aqui que trabalham nas autarquias aí, nos institutos de previdência, têm controle interno, tem? E por quê? Porque o gestor achou, não, precisamos implantar o controle interno? O Tribunal de Contas exigiu. Né? Foi só através do Tribunal de Contas que começou a exigir o controle interno. Né? O PCA, esse planejamento mais estruturado, a cobrança dos indicadores, tudo isso é cobrança do Tribunal de Contas. Tá? Isso, para nós contadores que lidamos lá com orçamento no dia a dia, é bom.
Por quê? Porque a gente vai ter um orçamento um pouco mais planejado, mas pode sair do planejamento ruim, né? Também tem essa. Planejamento mal feito, planejamento ruim, vai resultar lá na execução depois, vai causar problemas na execução. Mas a gente precisa ir se precavendo e melhorando a cada planejamento, né? Para evitar ao máximo esses problemas lá na execução. Tá bom? É essa a ideia. E o tribunal tem exigido isso, né? Através, inclusive, do índice de efetividade da gestão municipal, o IEGM. O IEGM foi criado porque o tribunal começou a verificar que não adianta só verificar valores, né? Verificar se os valores estão sendo administrados de acordo com a lei. Existe um princípio da administração pública que precisa ser verificado, olhado e pensado todo dia, que é o da efetividade. É preciso que as ações sejam efetivas, porque se elas não forem efetivas, a gente está queimando dinheiro público e isso que a gente não pode deixar acontecer. Gastar dinheiro público tem que ser com muita, mas muita responsabilidade, porque alguns dizem, mas é público, né? Não, é porque é público, porque é dinheiro de outras pessoas que a gente está administrando. Né? No Instituto de Previdência, por exemplo, a gente administra muitos recursos de pessoas que estão trabalhando. E muitas trabalhando a vida inteira e esperam ter uma aposentadoria lá no final. Se o Instituto não for bem administrado, o que vai acontecer com essas aposentadorias? Né? Vai causar problemas. Né? Aí vem aquelas revisões que o funcionalismo não gosta. Né? Que revisões são essas? Revisões de tempo de aposentadoria, de teto de aposentadoria, né? E média, qual vai ser a média utilizada. Então tem tudo isso que acaba afetando, né, o funcionalismo como um todo. Bom, já falei sobre isso, né? Então, recomendações frequentes, a inclusão tempestiva do PCA. O que é inclusão tempestiva? É a gente fazer o PCA no tempo certo, né? Não depois da LOA, não lá em dezembro. Como eu vi alguns órgãos, né, o ano passado fizeram em dezembro. Tinha que fazer, então a gente fez em dezembro. Mas não tiveram nem o cuidado de olhar para a LOA. Fizeram lá da cabeça deles, não tinha nada a ver com as dotações que estavam lá. Então eu peguei lá, material de consumo tinha 200 mil e na dotação tinha 10. Outros serviços terceiros, nossa, aí tinha um valorzão de dotação e no PCA tinha um valorzinho. Então está totalmente descasado, né? E a gente teve que corrigir isso lá nos órgãos que eu dou assessoria. Bom, vamos para a metodologia então. O que eu tenho feito aí, falar do pessoal, né, para facilitar a elaboração do PCA? A gente vai pegar lá nos empenhos liquidados, né, do ano anterior ou dos períodos anteriores, dá para a gente fazer de julho a dezembro e de janeiro a junho desse ano, tá? Ou do ano passado mesmo, né, que aí a gente tem um ano completo de execução orçamentária. Tudo que deveria acontecer no ano, aconteceu ali. Tá? Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos classificar esses empenhos liquidados, né, pelas categorias econômicas. Aí a gente vai agrupar essas categorias. Né? Que agrupamentos são esses? Bom, aqueles que a gente conhece, né? O 33, 90, 30, vocês sabem o que é, né? Período de consumo. E o 35?
serviço de consultoria, tá? Que tem uma categoria específica, um elemento de despesa específico para serviço de consultoria. Tá? E o 36? Pessoa física. 39 é o maiorzão, né? Pessoa jurídica. Tem o 40, vocês lembram do 40? O pessoal tem esquecido o 40, hein? Serviço de TI, tá? Então aqueles serviços lá, o software, né, que a gente utiliza, teria que ter, né, estar nessa categoria aí, tá bom? É 40. O tribunal tem exigido a separação, né? Muita gente tem colocado lá no 39, né, no serviço terceiro de pessoa jurídica, mas agora tem um elemento específico para o serviço de TI, tá bom? Tanto que, quando a gente vai para o subelemento lá da 3390-39, o único que trata de software é a aquisição de software. E muitas vezes a gente não está adquirindo software, a gente está fazendo locação. A locação está aqui no 3390-40, tá bom? Bom, aí nós vamos também agrupar os 51, né, que são as obras, e os 52, que é o material permanente, tá bom? Vamos agrupar esses empenhos liquidados, tá? Esqueçam só o empenhado, vamos para o liquidado, tá bom? E aí a gente separa eles por grupo, né, de elemento da despesa, tá? O próximo passo seria agrupar essas categorias por código de dotação orçamentária, pelas famosas fichas orçamentárias, tá bom? Eu sou mais antigo, né, então quem é mais antigo usa a ficha orçamentária, tá? Se bem que tem alguns sistemas que falam ficha, né? Vocês sabem o que é ficha orçamentária? Os mais novos? Sabe ou não? Que era uma ficha mesmo, desse tamanho assim. Que a gente colocava na máquina de escrever, né? E datilografava tudo que acontecia na dotação. Olha que coisa boa, né? O bom é que você digitava e já saía impresso. Pelo menos isso. Não me fale de pelo amor de Deus. Não tinha. Era muito rudimentar, né? Mas são as fichas orçamentárias. Nesse agrupamento já identificamos qual unidade orçamentária executora do órgão, né? Porque toda a dotação vai ter essa identificação aqui, tá? Depois a gente vai fazer o seguinte: de cada categoria aqui, de cada elemento da despesa, a gente vai para o desdobramento do elemento, né? Então, na categoria 30 aqui, que é material de consumo, tem um monte de coisa que cabe dentro de material de consumo. Desde combustível até gêneros alimentícios, tá? Peças de manutenção de veículos, que são coisas bem diferentes quando a gente fala de licitações, né? Quem compra gênero alimentício não vai comprar peça de manutenção, né? Então, são situações diferentes, né? Licitações diferentes, então a gente precisa identificar. Identificando isso, a gente classifica, então, por ordem, né, todos os subelementos daquela categoria, daquela dotação orçamentária, tá? A gente vai fazer isso por dotação e depois vai fazer isso também por tipo de subelemento, tá? Então, eu trouxe aqui duas planilhinhas, né, só para vocês observarem aqui, né? Então, uma planilhinha tem o código da dotação, a unidade orçamentária e a descrição dos itens consumidos. Sim, sem dúvida. Os outros recursos são vinculados, né? Exatamente. Pagar benefício. Agora, a taxa de administração é importante fazer. Exatamente. Detalhamento. Exatamente. É aqui que entra o detalhamento, né? Então, nós temos aqui a descrição dos itens consumidos, né? Então, peça de manutenção de veículos, peça de manutenção de equipamentos, né? Aqui é de um órgão, um consórcio municipal de saúde, né? Então, ele tem muito medicamentos aqui, mas material de manutenção, material de insumos, né? Material hospitalar e assim por diante, tá? Só que aqui, alguns itens vão se repetir, por quê? Tem dotação que
tem o mesmo item que outro. Tá? Então, só isso não basta lá para a gente mandar o pessoal de compras, que eles vão se perder um pouco. Aí o que a gente faz? A gente separa itens. Tá? Então, eu tenho aqui os itens, cada um dos itens, né? O 33,90,30. Quais foram as dotações que foram utilizadas ao longo do ano e o total. Então, vejam, aqui a gente já tem uma base tanto de itens que foram utilizados, quanto de valores. Tá? Por quê? Para que compras tenha uma base para ele preparar o seu PCA. Para ele fazer tudo da cabeça dele, teria que pegar todos os contratos, selecionar os contratos por tipo de despesa. Né? Isso pode demandar muito tempo e às vezes eles não têm todo esse tempo. Né? Então, é uma forma de facilitar aí a elaboração do PCA. Tá bom? Aí a gente manda lá para o setor de licitações, né? Aí cabe ao setor de licitações, junto às unidades orçamentárias, verificar, ó, isso aqui que eu tenho, está suficiente isso para você, você concorda com esses valores? Porque aqui, quando eu preparei a planilha, eu já coloquei um plus, né, uma inflação, uma correção possível, né, 6%, né, mais ou menos a inflação anual. Então já tem uma sugestão de valores, mas ele precisa ser validado ainda pelos setores. Tá bom? Verificar se os setores precisam de mais do que já foi utilizado. Né? A gente sempre deve observar a limitação orçamentária, né, que é a previsão de arrecadação. O PCA tem que caber nessa limitação, né, das despesas. Agora, a dotação que vai para a LOA, ela precisa ter uma folguinha. Né? Não pode ser exatamente o valor do PCA. Por quê? Porque ocorrem situações ao longo da execução. Tá? Ah, professor, mas lá no meu órgão, muito apertado, não dá para ter essa folga. Tá bom, né? Mas o ideal seria ter essa folga. Tá bom? Senão lá na execução, na hora da execução, ocorre alguma coisa inesperada, você vai ter que cortar outra que estava planejada. Tá? Então tem essas situações aí que a gente precisa elaborar. Aqui tem um modelinho, que aí já é o modelo completo, né, que licitações é que vai providenciar. Né? Então teria que ter o número do item lá, né? A justificativa para a contratação, a quantidade, estimativa de valor, grau de prioridade, data pretendida para a contratação, se é renovação, né? E a existência de vínculo ou não com outros contratos. Tá? Então o PCA é mais completo do que aquela planilha que eu mostrei para vocês. Tá? Ela é uma base para se iniciar. Tá? Podem ver que aqui, ó, ele também está por código de subelemento ou desdobramento do elemento. Tá bom? Então, essa é uma ideia aí que a gente tem para poder utilizar aí nos órgãos. Tá bom? Claro, com certeza. Um dos maiores problemas que a gestão de finanças, né, públicas municipais enfrenta é a alteração orçamentária durante a execução do orçamento. Tá? Eu sei que vocês não têm esse tipo de problema, né? Eu sei. Vocês lá dificilmente vão ter alterações orçamentárias, né? Mas se tiver, né, imagine essa situação, tá bom? Veja, a alteração orçamentária é um efeito, né? A causa está na ausência de um planejamento adequado, tá bom? Por isso a exigência do PCA. Quando pensaram na lei de licitações, colocaram ao o PCA não foi para complicar, foi, na verdade, para estruturar um planejamento. Você não ficar comprando assim, a Deus dará. Né? Eu tive um prefeito que toda semana ele inventava uma despesa nova, uma obra nova. Ele passava lá, ele dava uma volta na cidade, o pessoal cobrava ele e ele voltava lá. Roberto, tem dotação para isso? Prefeito, não tem. Não está no PPA, prefeito. Ah, então dá um jeito aí de colocar. Então
Então você vai remendando aquilo que está planejado. Isso é muito ruim, né? Porque a gente fica correndo só atrás de suplementações, de crédito especial e esquece da parte, né, de análise, de planejamento. Só um minutinho, deixa eu te interromper. Como a gente está gravando, você puder, por gentileza? É que existe uma coisa chamada copia e cola, né? Aí a gente se dá ao trabalho de fazer esse A alinhado com a lua e tudo mais, tudo certinho, passa por contas. Aí vem o controle interno, contadora. Ó, no termo de referência, a notação tá assim. No estudo técnico tá assado. E no PCA tá diferente. E o empenho vem mais complicado ainda, por conta dessa coisa de copia e cola. É verdade. Veja, quando eu falo de planejamento, né, na verdade não deveriam ser vocês que deveriam estar ouvindo isso, né? Mas vocês são os portadores da mensagem, tá? Então eu fiquei durante muito tempo, né, 20 anos atuando diretamente na administração municipal, e eu era um brigador, né? Eu brigava muito para que as pessoas se planejassem, fizessem de forma coerente, né, aquilo que precisava fazer. Por quê? Porque depois eu mostrava para eles o problema que dava. Tá? Então a gente vai discutir aqui rapidinho algumas alterações orçamentárias, né? E a gente vai ver que eu tive que brigar muito para acertar algumas coisas, tá? Não brigar de brigar, não, ficar falando, né? A gente vai falando, até que o momento muda, tá? Isso. Mas é isso mesmo que a gente tem que ir fazendo, né, ao longo do tempo. Eu levei 8 anos, por exemplo, para que a minha equipe ficasse do jeito que eu gostaria, né? Não só a minha equipe, né? A prefeitura como um todo, né? A gente precisa ir falando, e discutindo e brigando, né? Para que as coisas mudem, né? Porque se a gente ficar só quietinho lá e fazendo tudo que o povo quer, né? A gente não muda nunca a situação. Mas na área pública é assim mesmo, né? A gente leva tempo. É um processo, né? Eu costumo dizer que é processo. Né? Inclusive o pessoal que vem da área privada chega no órgão público, a gente precisa administrar isso aqui como se fosse uma empresa. Eu falo, coitado, não sabe o que está falando. Né? A primeira situação que ele enfrenta é as licitações. Preciso comprar isso daqui, manda lá comprar. Não manda nada. Vê se faz a aquisição compra, vai para licitações. Licitações vai ver se tem mais gente que quer a mesma coisa. Pois. Então um processo, né? Agora tem o estudo técnico preliminar, tem termo de referência, né? O pessoal da iniciativa privada não sabe nada disso, né? E aí fica desesperado lá. Aqui não dá para fazer nada. Dá, mas tem que planejar, né? Tudo tem que ser 6 meses antes, né? Tem que ser bem planejado, tá? Na área pública é assim que funciona, né? O TCE tem exigido dos órgãos públicos, né, que tenham um planejamento estruturado, né? Olha lá, cargos específicos para tanto, né? Sistemas, peças orçamentárias, PCAs adequados à realidade do órgão, indicadores e controles internos efetivos. Quanto melhor o planejamento elaborado, né, mais alinhada a execução, menos alterações devem ocorrer. Quer dizer que não vão ocorrer, mas a gente vai minimizando essas ocorrências, tá bom? A gestão pública realmente é muito desafiadora, né?
essas coisas que eu estou falando aqui já é um exemplo disso, né? Então, mesmo que a gente faça um melhor dos planejamentos, sempre vai ter alteração orçamentária, tá? Então, a ideia é minimizar, tá? Não é dia 3 de janeiro, 4 de janeiro, já pediu um decreto lá de alteração orçamentária. Não que isso ocorra, tá, gente? É só um exemplo, né? Sei que isso não ocorre lá no órgão de vocês. E aí a gente deixa, né, para situações realmente imprevisíveis, né? Aquilo que não tinha como prever. Bom? Uma coisa importante, ó. As alterações orçamentárias atualmente, ó, vão exigir adequação dos indicadores previstos. Por que eu falei de indicadores lá no PPA? Por causa disso aqui. As alterações orçamentárias não é mais como a gente fazia há 5, 6 anos atrás, né? Ou 10 anos atrás. A gente só pediu o decreto lá, tira de uma dotação, passa para outra. Agora a gente tem que olhar para os indicadores, principalmente para aquelas dotações que a gente vai zerar ou deixar com o valor mínimo, porque não vai usar mais. Eu tenho que alterar o indicador também, tá bom? Aquele que estava lá no PPA, tá? Para isso, a lei orçamentária tem que prever não só alteração por decreto, mas também a possibilidade de alterar os indicadores do PPA por decreto também, senão eu vou ter que mandar um projeto de lei para a Câmara toda vez que alterar uma dotação orçamentária, tá bom? Isso na LDO, né? PPA, na LDO e na LOA também. A gente coloca no mesmo artigo que tem lá a possibilidade de fazer alteração por suplementações, né? Decretos de suplementação, a possibilidade também de alterar os indicadores que estão lá no PPA, tá bom? Isso é importante, viu? Por que é importante? Olha lá, pontuação negativa do IPLAN. Tá? Então, não sei se vocês sabem, né? O IPLAN é um dos indicadores do IEGM, e o IPLAN, toda vez que a gente altera uma dotação orçamentária, vai lá através do Aldesp, o Aldesp vai fazer a leitura e já vai calcular esse índice aí. Então, é um índice que não tem análise, é cálculo. Por quê? Porque ele pega lá quanto que houve de dotação, de alteração da dotação inicial. Se diminuiu ou se aumentou a dotação, ele vai tirando pontos do IEGM. Tá? E depois lá, junta tudo com o do município, né? E vai reduzir a pontuação lá do IEGM final. Né? Então, olha lá. Quando faz a continha, né? Aqui tem a formulinha da conta, né? Então, na verdade, é o valor dos programas final dividido pelo inicial. Vai dar um valor K aqui, né? Esse valor, se ele for maior ou igual a 1,3, seria uma alteração de 30% na dotação orçamentária, perde 30 pontos. Tá? Não fala, mas é só 30 pontos. Mas perde. Além de não acumular pontos, perde. Tá? Então, é essa a dificuldade aí que a gente tem, né, na hora das alterações. Para finalizar, vamos falar aqui um pouquinho aí das questões que afetam, né, a execução orçamentária, né, os problemas que a gente enfrenta lá no dia a dia. Aquisições de materiais e serviços sem o respectivo empenho prévio, né, isso é muito comum nos órgãos públicos, principalmente aquele pessoal que vem da iniciativa privada, né, muitas vezes ele vai lá no material de construção, vai lá no autopeças, pega lá a peça, põe no carro, né? Conserta o carro, põe para andar, depois aparece lá na contabilidade o fornecedor. Escuta, o funcionário tal foi lá na minha loja, pegou essa peça aqui, eu preciso receber. Olha só, e cadê o empenho? Não tem. Né? Cadê a autorização? Não tem. Aí é um problemaço, tá?
Problemaço. Né? Por quê? Se a gente for pegar a lei, isso é prioridade administrativa. O funcionário teria que responder em sindicância, em PAD. Né? Então, é só problema. Né? Aquisição de materiais e serviços por meio de ata de registro de preço. Né? A ata de registro de preço é aquela ata que é feita para facilitar as aquisições. Mas sobra depois para a contabilidade o problema. Por quê? O pessoal dos departamentos executam a ata sem pedir o empenho. Aí o que acontece? O fornecedor entrega ela já com a nota fiscal e o empenho. Não tem. E se a nota é de um dia anterior ou de uma semana anterior e você está com a data do empenho no dia? É um problemaço também. Né? Por quê? Notas fiscais de material de consumo, por exemplo, de bens, não é possível o cancelamento. De serviço, alguns municípios até permitem, mas de materiais não é permitido. 24 horas para fazer o cancelamento. Né? Problemaço. Tá? Ah, professor, mas a gente tem esse problema, como é que a gente faz? Regulamentação. Bota isso num decreto, numa portaria, numa instrução normativa, né? Eu acho que é adequada aí para os institutos de previdência. E isso vai servir de base, de apoio, né? Para que você depois tome as atitudes. As atitudes não vão ser muito legais para quem cometeu a infração. Né? Eu tive algumas inimizades ao longo desses 20 anos aí de prefeitura e órgão público. Por quê? Alguns eu tive que abrir o famoso processo de sindicância. A pessoa não ficou muito contente, não. Né? Mas ela ia na farmácia e comprava lá medicamentos. Assim, pegava lá e depois chegou a conta para mim. Né? Aí eu olho a conta, R$35 mil. Eu falei, não pago. Não, precisa pagar, porque foi para atender os medicamentos, mandatos judiciais, eu tinha que pagar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, você vai argumentar tudo isso lá no processo de sindicância, porque eu não vou pagar. E não paguei mesmo, só paguei depois que o jurídico deu o parecer, que não tinha o que fazer, que era, como é que eles falam? Causava prejuízo a terceiro. Né? Mas aí tinha todo o processo de sindicância, né? Mas isso foi uma vez só, nunca mais apareceu esse caso para mim. Né? E é assim que a gente vai cortando, né? Pedagógico, exatamente. Recebimento de bens em notas fiscais sem a devida liquidação, né? É o que a gente chama de engavetamento das notas fiscais. Tá? Eu sei que isso não acontece com vocês, né? Mas pode acontecer, né? Você já fez a liquidação, está no dia da liquidação, tal, aí chega uma nota do mês passado. Imagine se você já enviou ao DESP. Né? Aí chega a nota lá, de um mês atrás. Ah, que coisa maravilhosa. Então, também é um caso de regulamentação, né, que precisa responder e não pode acontecer. Né? Classificação genérica ou incorreta do desdobramento da despesa. Por que isso? Para evitar lá, né, um PCA mal elaborado e vindo, tendo como fonte nós mesmos. Né? Então é preciso ter aí o desdobramento da despesa, evitar o 99, faz de conta que o 99 não existe. Viu, gente? Encaixa em outro. Né? Tem bastante. Dá para encaixar. Deixa isso para a exceção da exceção. Uma coisa importante, ó, que muita gente não se dá conta, ó, classificação do centro de custo, viu, gente? Isso é importantíssimo, principalmente para o que está por vir. Eu conversei com a Débora, do Tribunal de Contas, agora, semana passada, e ela me confirmou. Sistema de informações de custo, o tribunal vai exigir. Tá? Já está tendo reuniões internas. Eles vão começar a exigir sistema de informações de custos. Tá? Para a gente ter sistema de informação de custo, onde nasce a informação de custo? No centro de custo. Tá? Então,
alguns sistemas já têm sistema de centro de custo, mesmo porque as folhas de pagamento já são por centro de custo, né? Então, cabe aí o restante dos gastos, né? Não só de folha, já fazer por centro de custo. Mas tem que ser também bem feito, né? Não adianta colocar o funcionário lá no setor, no centro de custo, e deixar ele lá para o resto da vida e ele já foi transferido várias vezes para outros setores. E pode também, né? Tem que alterar lá o centro de custo também. Tá bom? Falta de fechamento mensal, né, para verificação do resultado orçamentário, do saldo disponível da dotação para todo o exercício, né? Então isso a gente vai fazendo mensalmente. É importantíssimo que a gente faça isso mensalmente, tá? Ah, mas meu órgão é superavitário, não tem problema de resultado. Mesmo assim, pode ter problema de dotação. Tá? Então é preciso mensalmente você ir revisando para verificar se aquela dotação vai ser suficiente para até o dia 31 de dezembro. Né? Para que você tome atitudes antes, para não chegar lá em dezembro e querer fazer a alteração. Aí começa a complicar. Eu já vi casos, por exemplo, na última semana de dezembro, tem que fazer a alteração orçamentária dos preços do pessoal. E os vereadores? Não tinha mais decreto de suplementação, não tinha mais percentual, tinha que fazer projeto de lei. Cadê os vereadores? Estava no Nordeste, estava na Suíça, em Paris, não estava mais no município. Né? É complicado. E o percentual da despesa com o pessoal também, né? E os órgãos da administração indireta também contribuem para esse percentual. Né? Então é isso que eu tinha que dizer para vocês. A questão do percentual de despesa com o pessoal, no caso de RPPS, é um pouco prejudicado, né? Em função dos valores, a gente utiliza 2% da taxa administrativa, né? Entra um valor muito alto para a questão do previdenciário, e aí na hora que você faz esse cálculo, fica bem distorcido muitas vezes. Fica assim. Por isso que a gente tem que fazer o seguinte, vamos trabalhar com o nosso indicador. Né? Então eu tenho um indicador lá do Instituto de Previdência e eu vou trabalhar com aquele. Tá bom? Porque depois quando vai para o município, em geral, né, ele dilui. Tá? Então a gente trabalhando com o nosso não vai ter problema nunca. Né? É isso que é a ideia. Tá bom? Pessoal, dado o adiantado da hora aí, alguém tem alguma pergunta para o professor? Uma única pergunta para fazer? Se tiverem outras, encaminhar a PPI e a gente tenta responder na medida do possível. Ninguém? Nenhuma pergunta? Colega, só um minutinho. Amanhã estarei aqui de novo. Identifica e fala. Tiago, Instituto de Previdência do município de Itapecerica da Serra. Eu compreendi bem quando o senhor falou que o Instituto de Previdência tem que ter um controle interno próprio? Tem que ter. O tribunal tem exigido isso, viu, pessoal? Então, até de órgãos que eu falei, nesse órgão aqui não precisa, né? Porque já tem controle interno nas prefeituras, os consórcios intermunicipais, eles estão exigindo controle interno. Então, é para todo órgão, viu? Eles estão exigindo controle interno. Aí, depois você dá uma olhadinha lá no parecer do Tribunal de Contas, né, para ver se ele não fez já esse apontamento nos anos anteriores, tá bom? Mas ele tem exigido, tá? E tem exigido cargo efetivo, concurso. Nem comissionado eles estão aceitando mais. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, professor. Salve de palmas. Obrigado.